Esta semana ficámos a saber que a população residente em Portugal cresceu, que o PSD tem novo parceiro no Parlamento, a propósito da PSU, e que o referendo do Brexit foi há 10 anos e há 6 primeiros ministros. E estes são os temas para hoje do Mal de Hoje, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, Daniel Oliveira e Pedro Marcos Lopes. Vamos a números. Em Portugal vivem atualmente 11,4 milhões de pessoas, 14% das quais são estrangeiras. São números estimados pelo Instituto Nacional de Estatística e divulgados esta semana. Isto quer dizer o quê? Que entre 2021 e 2025 os residentes estrangeiros mais que duplicaram. Estes números arrepiam alguns, sossegam outros, e vamos saber o que pensa o Luís Pedro Nunes. Bom, isto tem visões ideológicas, as que quisermos ter, a maneira de agarrar nisto tem muito facciosismo que se pode olhar para isto. Mas há uma revelação que foi feita. O INE mostrou-nos um país diferente. E, de repente, o INE, esta semana, resolveu revelar aos portugueses, aos residentes e aos políticos, sendo que os políticos não quiseram ouvir, que o país não era aquilo que nós julgávamos que era. Nomeadamente, que ao estimar que, afinal, estamos aqui neste torrão 11,4 milhões e não aqueles 10 milhões e tal a troca ao passo, isso tem consequências a diversos níveis, a diversas amplitudes, e que a metodologia nova que o INE finalmente voltou a usar, finalmente decidiu usar, traz consequências estrondosas para este país que, afinal, não está a viver nenhum milagre económico, não está a avançar na convergência com a Europa, tem impactos estrondosos. Mas vamos por partes. Primeiro, tenho andado espantado e estive a ler porque é que o INE só conseguiu agora chegar a esta conclusão e não a metodologia com base nórdica de estimar a população. Um dos factos foi que não conseguia cruzar bases de dados e por causa do esbardalhamento que houve em relação ao CEF, que criou um problema na estimativa de números, que foi um dos problemas que aconteceu, algures ali, de um costismo, que traz-nos aqui este problema, que foi a entrada de muita gente e não se soube quanta gente estava a entrar. Para o governo em causa não era um problema, e para alguma ideologia esse não é um problema, sendo que outra ideologia acha que esse é um dos fatores mais problemáticos que existe no país. A realidade foi o seguinte: entrou muita gente nessa altura e a governação achava que, havendo emprego para essas pessoas, não havia problema, nem havia nada a fazer. Portanto, era o que era. Agora que existem números, as coisas tendem a poder ser analisadas desta maneira. Primeiro, o PIB per capita vai ter que ser revisto, porque se deste o bolo, havendo mais gente, as fatias são menores. A nível de emprego e de empregabilidade, a nível de políticas públicas, uma coisa é governar para 10 milhões, outra coisa é governar para 11 milhões. Políticas de saúde, políticas de habitação, era agora, se calhar, que devia-se começar a pensar o que era o PRR, porque uma coisa é saber que há 10 milhões de pessoas, outra é saber que há 11 milhões e 400 mil. O país, finalmente, tem um espelho para se olhar. E não tinha. O país, neste momento, pode-se olhar e pode-se pensar. Estes números estimam as pessoas que entram, é de uma ordem de grandeza maior que a que houve nos retornados de 1975, e tem finalmente a possibilidade de dizer o que é este país. Porque não foi possível até agora, por causa dos traumas ideológicos, tanto à esquerda como ao centro, como à extrema-direita. E isto é um drama, porque só se pode fazer política
quando se sabe quem são as pessoas que existem no país. E não se soube até agora. E, pelos vistos, não se quer saber novamente, porque isto é uma coisa que se soube, que ficou a saber esta semana, mas que não criou grande ondas nem a nível político, nem a nível social, porque as pessoas têm medo de falar destes assuntos, porque levantou a questão da imigração, levanta a questão da integração, levanta a questão da empregabilidade, levanta a questão da habitação, levanta a questão do Serviço Nacional de Saúde e levanta a questão dos racismos, levanta a questão... Mas esta é a realidade com que temos que lidar neste momento. Se os imigrantes estiverem cá, estiverem a criar família, daqui a uns anos vão precisar de escolas, vão precisar de professoras. Não, já precisam. O Sistema Nacional de Saúde, estávamos a achar que tínhamos problemas porque tínhamos X pessoas. Pelos vistos, o Sistema Nacional de Saúde está a ter resposta, mas com X mais Y pessoas. O país estava convencido que estava a mudar estruturalmente. Não está. Está com pessoas que entraram, que têm menos competências e para um sistema económico que continua baseado num trabalho com menos produtividade e menos competências laborais. E o país, pelos vistos, não está a crescer em termos de produtividade. É preciso olhar para isso. Estes dados que aqui estão, e há uns do emprego que parece que só vão sair em 2027, sabe-se lá porquê, quando bastava pôr isto no Claude, pelos vistos, ou no ChatGPT para ter resultados. Foram assim que eles apanharam as pessoas. Tem que se perceber onde é que elas estão, o que estão a fazer, quem somos, porque isto é quem somos, quem está cá. Há outra possibilidade também destas pessoas que aqui estão, algumas já terem saído e também não saber isso. É uma questão... Pois é uma questão complicada. Também temos de saber isso. Agora, não podemos não lidar com os números, e estes números são pessoas, com medo da ideologia, porque com isto é que se tem que fazer política. Muito bem. Isto é a base da política. Clara. Bom, este tema foi tabu durante bastante tempo e continua a ser, mas agora é um duplo tabu, porque não se pode discutir à esquerda nem à direita por causa do Chega. Sendo que o Chega também é uma consequência destes números. Nós já sabíamos destes números, não é uma notícia, não é uma novidade, eles são apenas certificados. Um pequeno país isolado, periférico, na Europa, isolado, que nunca teve grande tradição de imigração. Teve tradição de exportar imigrantes, mas não de importar imigrantes. Com um Estado social vulnerável e difícil de sustentar em muitos setores. E com uma mancha suburbana, que é ela já, em muitos casos, uma subcultura de pobreza, ou pelo menos de uma classe remediada, média-baixa, mas que não tem prosperidade, porque o país não ofereceu prosperidade aos seus habitantes. Ofereceu uma fatia da população. É evidente que esta entrada, este número de pessoas em tão pouco tempo, iria causar fenómenos de compressão social, compressão económica. Não vou deixar a ideologia de lado. Era inevitável. E tanto mais que isto foi muito rápido, quer dizer, de repente abriu a porta e, claro, quando abre a porta, as pessoas que vivem em países disfuncionais, sei lá, não foram só os brasileiros e os africanos, não. Vejo gente do Sri Lanka, vejo gente da Índia... 90% são brasileiros e angolanos. 90% foi brasileiros. Mas isso, apesar da integração... Mas há diversos mitos sobre... Eu tenho muitas dificuldades em aceitar que há integração. A integração é residual. É residual porque, por duas razões. Por razões económicas do próprio país, porque as pessoas muitas vezes não estão dispostas a integrar e, pelo contrário, criam distâncias e separações, e porque o próprio fenómeno da imigração estrangeira cria imediatamente uma hierarquia social. Há quem lhe chame racismo, às vezes não é racismo, é apenas uma hierarquia que é estabelecida à partida, em que os nacionais acham que deviam ter direitos que aqueles que vêm de fora não podem ter. É por si só. Isto pode ser discutido sociologicamente de mil maneiras, mas o facto é que existe.
Isto existe. Isto existe. Existe e depois, eu lembro-me, por exemplo, o que se passou na costa alentejana, que foi onde começámos a ver estes fenómenos por causa das estufas, quando começaram. As estufas trouxeram, e devo dizer, talvez tivessem trazido muita prosperidade aos donos, mas do ponto de vista ambiental para a costa alentejana é um pesadelo o que aconteceu. Nós temos 2 pesadelos na costa alentejana, um dos ricos, em que alienámos... A estufa dos ricos. Alienámos a comporta e eu uma vez vi numa revista social, não sei, uma ola, uma senhora estrangeira, riquíssima, que dizia que tinha vendido uma cómoda e com o dinheiro da cómoda tinha comprado uma casa na comporta lindíssima que ela adorava e agora vive ali muito baixo. Portanto, porque nós vendemos aquilo no princípio, agora a comporta está mais valiosa. Até por agora é preciso ter uma cómoda já com É evidente que isto criou separações. No tecido suburbano criou fissuras insanáveis. Não é tanto o problema, criou guetos, evidentemente. Claro que há guetos, alguns deles houve um aumento de crimes, mas isso não se traduz. O fenómeno é sociológico, pura e simplesmente. Eu não me lembro, quer dizer, um dos grandes mitos sobre esta imigração é de que havia uma escassez de mão de obra. Eu hoje ouço falar muito mais em escassez de mão de obra. Há 5 anos eu não ouvia falar de escassez de mão de obra. Encontrava-se um trabalhador da construção civil. Muitos dos postos foram, pura e simplesmente, as empresas substituíram, em alguns casos, por mão de obra semi-escrava. Basta ver o que aconteceu com o turismo. Eu vou a qualquer sítio em Lisboa e vejo pessoas que trabalham lá 3 ou 6 meses e que depois são todas substituídas. Vem uma nova leva. Porque são mais baratas, porque não têm contratos de trabalho, não estão sindicalizados. Mas o que é que interessa? É isso, terem emprego, as pessoas verem... Não é isso. Não há desemprego. Se o desemprego é baixo... Mas isso não, quer dizer, o que é que isso impede? A desorganização disto tudo. Não impede nada. Não impede nada. Isto desorganizou o país e desestruturou muito aquilo que era a mentalidade vigente. Podemos concordar ou não com ela, mas nem toda a gente é obrigada, não podemos obrigar os pobres a ser multiculturalistas. E, portanto, as fissuras, que eram fissuras, e que são fissuras de classe social, tornaram-se fissuras de outra ordem. E hoje as pessoas te dizem, são acusadas, a gente que se queixa, sou acusada de racismo, não é racismo, mas não conheço ninguém já no sítio onde moro. As pessoas, sobretudo as pessoas mais velhas e mais pobres, de repente viram influxos nos seus próprios guetos, porque também há guetos nos subúrbios. É evidente que isto tinha que ter consequências. E há aqui uma questão de fundo que foi discutida noutros países. Nós não fomos consultados sobre isto. Os portugueses não foram consultados sobre isto. Isto aconteceu. O governo de António Costa, decidiu de repente abrir a porta porque a economia precisava disso e por razões que tinham a ver com pós-imperiais, com as antigas colónias. Depois fazemos um referendo para saber se precisávamos de mais gente ou não. Mas quer dizer, um programa eleitoral... Se queres dizer, olha, a minha intenção é trazer mais imigrantes para reforçar, de explicar às pessoas que há uma função económica da imigração. Isso não foi explicado, as pessoas não foram consultadas, a vida delas mudou, o país mudou, evidentemente, e de repente as pessoas começaram a queixar-se e foram acusadas ideologicamente ou de racismo. Não, a hierarquia vai sempre existir. Existe aqui, existe noutros países. Para terminar. Claro. O que é importante aqui é perceber que muita desta imigração é também explorada e não vive em condições mínimas de decência. Portanto, não me venham falar em integração, o facto de terem emprego e depois irem à noite para camaratas, que faz-me lembrar aquilo que foi em Hong Kong, quer dizer, foi abolido em Hong Kong, que eram aqueles, os dormitórios onde estava aquela mão de obra escrava industrial. Isso acabou na Ásia. E nós vamos inaugurar isso em Portugal. Isto, evidentemente, o nosso tecido económico é muito frágil. Não há dinheiro para tudo isto. Não há dinheiro para algumas destas pessoas terem uma vida minimamente decente. Não se trata apenas de os privar. Eu acho que as pessoas vêm para cá com expectativas e seria até bom
que, havendo um influxo de estrangeiros, alguns desses estrangeiros pudessem adquirir aqui uma educação e uma qualificação em que isso pudesse reverter para o país na próxima geração. Como aconteceu na América, como aconteceu na Alemanha, nós não temos esse Muito tipo bem. de estrutura de acolhimento, nem vamos ter. Temos pobreza a mais. Daniel? Havia uma outra questão, enfim, que é uma questão igualmente importante, que é a questão de saber, enfim, nós estamos a exportar a nossa mão de obra qualificada e a importar mão de obra desqualificada. E a questão é de saber, do ponto de vista da demografia e da tragédia demográfica, se isto é suficiente, porque no futuro, com a inteligência artificial e a robótica, isso vai acontecer. Se calhar, vamos fazer o que os outros países já estão a fazer. Expulsam-se os sírios e acabou. Volta lá para a Síria que aquilo está ótimo. E isso também não pode acontecer. Porque é criar expectativas em pessoas e depois, como está a acontecer na América, retirar-lhes completamente o tapete. É só cruel. Daniel. Como disse o Luís Pedro Nunes, isto tem um impacto no PIB, no número de camas, nos hospitais, dos professores, da Segurança Social. Não tem um impacto, sabemos o número, nos cálculos, ou seja, em tudo o que é planeamento de políticas públicas, que leva a que eu acho, este estudo do que eu percebi, apesar de tudo, é o mais robusto até agora, sendo que temos que ter o cuidado de... O próprio Presidente do INE disse que não é fácil medir as saídas para o espaço Schengen. E, portanto... Sendo que saem para o espaço Schengen às vezes os mais qualificados, incluindo os brasileiros qualificados. Agora já acho que já nem sequer é só isso, mas eu já lá vou. E tudo indica que são significativas, têm sido significativas nos últimos anos, 2 anos. Outra das cautelas é as leituras políticas. E eu vou falar mais da imigração. O Governo diz, são as leis do Governo, e aliás o discurso geral... Bem, os números da Segurança Social dizem que o saldo migratório desceu nos últimos 3 anos. Tem vindo a descer nos últimos 3 anos. Portanto, temos a vir um abrandamento. O Governo diz, foram as leis, eram as portas escancaradas, agora os números da Segurança Social não indicam, a descida do saldo migratório começou antes das novas leis. O boom foi quando nós crescemos 7%, ou seja, na realidade o boom foi a seguir à pandemia, quando tivemos um crescimento abrupto. E quando olhamos para os números, percebemos que o saldo migratório varia de uma forma bastante semelhante ao crescimento do PIB. Ou seja, o saldo migratório tem vindo a descer desde que o crescimento do PIB tem vindo a descer. O que não é grande novidade. Mais importante que as leis, no que toca à imigração, seja legal ou ilegal, é o crescimento da economia que determina as migrações. Se há empregos ou não há empregos para as pessoas trabalharem. Ninguém vem para Portugal. Mas precisa de uma casa para viver. Não, está bem, já lá vou. Elas vêm. O que interessa ter um Claro, emprego... tiveste imenso tempo a falar, agora estou eu a falar. Comecei agora mesmo. Em 2021, entre 2021 e 2025, Portugal envelheceu. Portanto, com o boom da imigração, envelhecemos. Mais no último ano, desde que o saldo migratório começou a cair bastante. A população, temos mais população ativa, um pouco mais só, deve-se exclusivamente à imigração. E, portanto, para além de discutirmos, e vale a pena discutir, o impacto de ter 14% de estrangeiros a viver em Portugal, é importante discutirmos o que seria se não tivéssemos os 14%. E também não podemos... Da mesma maneira que a gente não pode ignorar o impacto da imigração, não podemos ignorar o impacto que teria o brutal queda, porque nós estamos a envelhecer, não temos uma crise demográfica de população ativa, porque isso também se paga, também custa dinheiro. Pagar as reformas sem ter ninguém que as desconte, por exemplo. Pagar os hospitais sem ter pessoas a pagar IRS, por exemplo, dos seus salários. É verdade que isto tem um forte impacto na educação, sobretudo na educação, mais até do que no SNS, por razões que têm a ver com a idade da maior parte dos imigrantes, em todos os serviços públicos. Porque, na realidade, os nossos serviços públicos se programaram e adaptaram a um deserto demográfico, que é uma coisa que também vale a pena discutirmos. Nós preparamos os nossos serviços públicos para uma população envelhecida e sem jovens e sem crianças. Por isso é que nas escolas eu acho que o impacto ainda foi maior. E não só, aliás, no número em questões numéricas, mas até em questões de como as escolas estão preparadas. Odmira, a Clara falou das estufas, que é, segundo estes números, o concelho com a maior percentagem de imigrantes, ou alguns concelhos
do Algarve, que são os seguintes, têm, sobretudo, agricultura intensiva, as tais estufas e outro género, turismo e restauração, no caso do Algarve, que têm como características precisarem de muita mão de obra, terem uma produtividade reduzida. As pessoas acham que produtividade é trabalhar pouco, não é isso. Terem uma produtividade reduzida, terem salários baixos e terem uma grande rotatividade laboral. Ou seja, não é só o facto de, como eu disse no início, a economia atrair ou afastar mais imigrantes. O modelo económico que temos é que determina o perfil da imigração. Nós não importamos imigrantes desqualificados e exportamos portugueses ou imigrantes qualificados porque decidimos, vamos abrir a porta aos desqualificados e fechar a porta aos qualificados. Nós não retemos qualificados porque o nosso modelo económico é um modelo extrativista, intensivo, que afasta os qualificados e traz os desqualificados. Sejam imigrantes ou nacionais, não é essa a questão. E, aliás, a economia extrativista, que acrescenta pouco valor à economia, tem outra característica. Por ser extrativista, não facilita a integração. A mesma economia extrativista que não se integra, ou seja, que não qualifica, que não acrescenta valor, que se limita a tirar o que a terra, ou seja o que for, no caso do turismo, tem a dar, é a mesmíssima que pega no trabalhador e faz-lhe o mesmo, nacional ou estrangeiro. Enquanto os portugueses não eram qualificados, fazia isso com o nacional. A partir do momento que os portugueses se qualificaram, foram para outras paragens e faz isso com os estrangeiros. Portanto, eu insisto nisto, aliás, já disse várias vezes, o nosso debate não é sobre imigração. O nosso debate é sobre o que é que este país tem para oferecer a nós e a eles, aos portugueses e aos imigrantes que venham. No dia em que este país o que tiver para oferecer seja uma economia qualificada, os imigrantes que virão são mais qualificados. Porquê? Porque têm aqui emprego. E é o que acontece em países muito desenvolvidos, que acrescentam muito valor ao que produzem e se tornam um grande chamariz para imigrantes, não deixam de ser imigrantes por isso, mais qualificados. E vou terminar. E vou fazer um parênteses, não tem nada a ver com nada disto que eu disse, mas metade dos imigrantes que vêm, por causa da questão cultural, de que se falou muito, mais de metade dos imigrantes que vêm são lusófonos. 1/3 são brasileiros. O grupo os incendiários que são os do subcontinente indiano, genericamente, correspondem a 15% dos imigrantes. Para perceber, eu há pouco tempo, desculpa terminar, estive, não interessa, num sítio do interior, numa praia fluvial, num parque, que estaria deserto há uns anos, e eram, sobretudo, famílias integradas, ou seja, famílias com crianças, com famílias completas, quase todos brasileiros, que ali estavam. E a minha pergunta é, eu percebo que isso tem um impacto. Claro que tem um impacto. Agora, a minha pergunta é, nós temos que gerir esse impacto, mas o que é que preferimos? Um interior com muitas famílias brasileiras ou um interior onde não há ninguém com menos de 70 anos a viver? Eu prefiro o segundo, sabendo que tem custos, que tem impactos, que cria conflitos. A imigração sempre criou conflitos, incluindo nos países que hoje muito admiramos, por terem sido melting pot e coisas do género. Independentemente disso, eu acho que nós temos que ter um debate sobre o nosso modelo económico e, infelizmente, discutimos só as consequências desse modelo económico. Daniel, quem começou a falar em milagre económico foi o Costa, que andou a encher... Mas toda a gente fala de milagre económico quando o PIB cresce. Começou a falar, porque foi exatamente quem se recusava a falar de questões de imigração e quem destruiu alguns modelos de controle de imigração, como o CEF, para salvar o coelho a um ministro. Já agora, deixa-me dizer uma coisa. Temos uma população de 11 milhões e meio. É uma notícia boa. Não é má. Vamos ouvir o Pedro, que ainda não falou. É uma notícia que se deve analisar. Claro, exatamente. Eu concordo. Eu acho que, só uma coisa que o Luís Pedro disse no princípio, eu acho que o único aproveitamento político e ideológico que foi feito deste número foi o da extrema-direita. Não vi mais ninguém, praticamente, a fazer reflexões sobre isto, e há muitas reflexões a fazer. Primeiro, a parte económica. Leitão Amar só disse que fecharam as portas. Eu já vou falar disso. Há boas notícias e más notícias com isto. As más notícias
são que o INE não trabalha bem. Há 15 anos que se fala que o INE não trabalha bem e não trabalha, como é evidente, ter demorado a dar estes números. Segunda coisa em relação ao INE é que durante este ano vamos continuar a ter surpresas, porque, quer dizer, não podemos chegar agora ao número destas pessoas e fazer a divisão. Afinal, o PIB nominal foi isto. Não. O PIB per capita foi isto. Não é verdade. Os números do PIB vão ser revistos. Não acredito que chegue para manter aquilo que era o PIB per capita estimado. E os outros números que vão ser revistos vão ser os do emprego. Portanto, não vamos ficar por aqui. Estas são as notícias. O INE trabalhar. O facto de nós termos 11 milhões e 600 são ótimas notícias. São boas notícias. Se não tivessem estes imigrantes vindo todos para Portugal, nós tínhamos tido uma das piores crises económicas de que nos lembraríamos. Porquê? Porque o investimento, não só antes da Troika, antes da pandemia, como durante a pandemia, como depois, foi reduzido a quase nada. E, portanto, o que fez andar a economia foi o emprego. Foram as contribuições que estas pessoas vieram dar. Relembro algo que parece que está esquecido, não vi ninguém. Nós estamos em situação de praticamente pleno emprego. Nós temos pleno emprego. O desemprego que temos é absolutamente residual. Ou seja, estas pessoas não estão a mais. Não estou a roubar o emprego. Estas pessoas não estão a mais. O INE vai ter que rever agora. Olha, vai lá os nomes do... Não, sabes porque é que o INE não vai rever isso em baixa? Por um motivo muito simples. Porque o INE foi buscar estes números também porque foi o número de segurança social a segurança social. Portanto, o que quer dizer... Dizer que só entrega em 2027. Não, isso são os números estimados do PIB. O que isto quer dizer é o seguinte... O que quer dizer é o seguinte, estas pessoas, vou repetir, não estão a mais. Pelo contrário. Porque se havendo emprego, quer dizer que o mercado, quer dizer que o número de empregos serve para as albergar. Depois recordo mais uma coisa, são as pequenas coisas em termos económicos. O governador do Banco de Portugal, o Santos Pereira, ainda há pouco dizia que precisávamos sempre de muito mais imigrantes. Um dos líderes, claro, mas é o quê? Mas isso é outra coisa. Isso não tem nada, não é ponto nenhum. Não, isso não pode dá emprego. Zero. Mas não entra na economia. Entra, claro que entra na economia, claro. Então se está registado na Segurança Social, como é que não entra na economia? Nem todos estão registados na Segurança Social. Estão todos registados. Sabes porque é que estão todos registados? Porque esse número foi o que foi buscar. Foi isso que o INE foi buscar, não é? Portanto, esta gente está toda registada. Sendo que, interrompendo, um dos líderes dos empregadores portugueses, dos patrões, disse que precisávamos mais de 100 mil mais do que estávamos. Portanto, se há país que neste momento depende deste momento dos imigrantes e que estes imigrantes, provavelmente, neste momento, já temos déficit para vários setores, a agricultura depende deles, dos imigrantes. São mais de metade que estão na agricultura. Toda a indústria da restauração, toda a indústria do turismo. Quer dizer, se eles não foram eles que seguraram a nossa economia. São eles que estão a aguentar a nossa segurança social. São eles que estão a pagar para o IRS. E há distinto descaramento de dizer, como eu ouvi, quer dizer, que, bem, isto é uma desgraça. Mas é uma desgraça o quê? Era desgraça se eles não tivessem vindo. 2 notas rápidas. Estás a ver como eu consigo ser mais rápido do que pensavas? Sobre a ideologiazinha. Falamos no fim. Sobre a ideologiazinha. Eu ouvi o ministro, quer dizer, que o ministro, eu acho muito grave o ministro dizer que se tudo continuasse assim, iam 300 mil imigrantes e entravam todos os anos. Isto é de uma ignorância. Um ministro é de tal maneira ignorante. Eu já lhe recomendei a ele várias vezes ler o livrinho do Ayn Haas sobre como realmente a imigração funciona. Os imigrantes vêm. Não é porque querem ir para o sol de Portugal. Portugal é porreiro. Até um país rico. Não é. Os imigrantes vêm porque têm empregos. E porque, apesar de se pagar mal, paga-se melhor do que nos países onde eles vêm. Porque se eles não viessem, porque se eles não tivessem emprego, eles não vinham. Porque as pessoas preferem estar nas suas terras. Isso é que o saldo migratório está a baixar, segundo, porque a economia está a desacelerar. Menos grave é, enfim, comentadores de extrema-direita, com agenda, obviamente, populista, que perfeitamente nunca saíram da escola e desconhecem perfeitamente a realidade das empresas, das pessoas que são precisas para trabalhar, do que nós temos que andar para arranjar. Não conhecem, quer dizer, enfim, nunca saíram da escola.
diziam, eu vi dizer isto. Bom, isto por este andar, daqui a bocado, 1/3 da população era imigrante. E daqui a 30 ou 40 era metade. Quer dizer, isto que... Como as que... isto já passa... Quer dizer que éramos o Luxemburgo. Já passa a ignorância. Isto já passa a ignorância. Isto é simplesmente o desespero. Porque aqui, há umas semanas, o Expresso dizia que as pessoas não estavam preocupadas com a imigração. Mas isto é central para o discurso de extrema-direita. A imigração ser um papão. Quer dizer, isto é central. Quer dizer, se fizéssemos uma conta melhor, vamos pôr 100 anos, só havia 10% de portugueses. É o que dá esta conclusão. E sabes qual é o problema? E com isto termino. É que com o saldo demográfico, o saldo natural demográfico deste país, que agora vai melhorar um bocadinho, porque os imigrantes vão ter filhos e vão cá ficar, nós corríamos mesmo o risco de ter metade da população não portuguesa. E eu depois queria saber quem é que ia tomar conta dos lares, quem é que ia trabalhar para a agricultura, quem é que ia trabalhar para todos os setores. Mas pronto, faz-se um discurso em cima disto. Muito bem. E olha, foram quase 7 minutos. Quero recordar que a Dinamarca acaba de dizer que está a tencionar começar a deportar imigrantes. A história do Uganda, que foi o Reino Unido. Temos que avançar, só temos 18 minutos. Meus caros, isto são 3, 4 minutos para cada um. Olhem para o relógio. Vamos falar da PSU. Foi aprovada na Generalidade no Parlamento. Como os impostos. Peço desculpa. Tens que redistribuir conforme a despesa de cada um. Pois, se vocês me ouvissem. Estava a falar da PSU, que foi aprovada esta semana na Generalidade no Parlamento, com os votos, não só, mas, e isto é que é importante, do PS. Isto depois, Daniel, da debacle que foi a votação do pacote laboral, é o PSD à procura do novo parceiro? Não, é o PSD aflito. O Soares, começar só pelo conteúdo, o Soares disse que o trabalho obrigatório se manteve. O que está escrito é que as pessoas têm que ter o trabalho social, eu não sei como é que se chama, formação profissional, educação ou emprego. Ainda hoje a ministra fingiu que o O e o I eram exatamente a mesma coisa. Não são. Nós, não é por acaso, temos o O ou o I. Portanto, por natureza, coisas que são alternativas não são obrigatórias. Nunca conheci uma coisa alternativa que fosse obrigatória. O espírito é exatamente, para quem conhece bem o RSI, o espírito é exatamente o mesmo do RSI, que sempre teve deveres alternativos, adaptados ao que se chama o contrato de inserção, que é onde isto passou a estar e não estava. Passou a estar, o canal da bufaria acabou e os valores vão estar no decreto-lei que irá à Assembleia da República. Em resumo e simplificando, mais coisa, menos coisa, isto é o PSU do PS. Porque a proposta do PSU, para quem não se lembra, era do Partido Socialista. O PSU, a unificação, era do Partido Socialista. Foi uma cedência da Europa. Foi uma cedência, não é bem assim, mas pronto. Mas eu sou a favor da unificação dos... Já tinha dito, aliás, aqui que era. É uma cedência em toda a linha, por duas razões. O Governo percebeu que a rábula do pacote laboral podia repetir-se com o Chega. Mas percebeu à última hora. Virou-se para o Partido Socialista porque a proposta do PSU era do António Costa e por uma questão de necessidade. Os 620 milhões estavam quase a evaporar-se, a fugir das mãos, e porque estava bastante fragilizado com a derrota que teve no pacote laboral e com a nova tentativa, mesmo não aprendendo, que estava a fazer com o Chega de chegar a um acordo. Depois da grande reforma, que era a reforma laboral, ter passado a ser a grande derrota deste governo, não aprenderam nada, tentaram repetir com a PSU, como disse, e o Chega tirou-lhes o tapete, porque esta ida para o Partido Socialista foi uma coisa de última hora e por isso é que a cedência foi em toda a linha, porque já nem sequer tinham tempo para fazer verdadeiramente uma negociação. O PSD passou um ano com as bandeiras, a carregar as bandeiras do Chega, a servir na campanha do Chega, a carregar-lhe as bandeiras, e agora já se percebeu que o André Ventura já teve do governo tudo o que queria. Que era a legitimação da sua agenda. Já foram todas e quer-se afastar porque as sondagens são más para o governo, porque os resultados na economia começam a ser maus, na habitação do SNS foram sempre péssimos, e o PSD, tu perguntas, está à procura de um novo parceiro, só que não vai falar com o mesmo parceiro como falaria há um ano. Não vai falar como falaria há um ano porque o namoro com o Chega foi longe demais, durou demasiado tempo, foi em coisas demasiado sensíveis, e porque deixaram José Luís Carneiro solto este tempo todo,
que está ainda por cima, solto e à frente das sondagens, de uma forma consistente, que já não é uma, não é duas. Portanto, de uma forma consistente está à frente das sondagens. Mesmo que o Partido Socialista se abstenha no Orçamento de Estado, e provavelmente até o fará, se o Governo não resolver a questão da economia, não está com bom ar, do SNS e da habitação, não vai resolver, e ainda por cima insistir nestas guerras como o pacote laboral, tudo apenas pressionado por alguém que, na minha opinião, já não tem qualquer importância para a política portuguesa, que é Passos Coelho, parece-me que o futuro... No entanto, falas dele. O futuro... Não, porque eu acho que Luís Montenegro está completamente condicionado por Passos Coelho. O futuro não é brilhante para este governo. Luís Montenegro, eu vou terminar. Luís Montenegro dinamitou a ponte de um lado, com o Partido Socialista, passou um ano a dinamitar, aliás, comparando o Partido Socialista permanentemente com o Chega, o que ajudou o Partido Socialista a ficar completamente solto, e caiu na armadilha do outro, que foi o Chega. Ou seja, Luís Montenegro quis entalar todos. Era o gênio, a quantidade de pessoas que elogiaram, o gênio está a conseguir entalar um lado, acabou entalado ele. Luís Montenegro está neste momento completamente entalado. Não estou a ver como é que volta a negociar com o Chega depois do que aconteceu com o pacote laboral e não estou a ver como pode o Partido Socialista... o Partido Socialista, a partir de agora, se negociar com o Governo numa posição completamente diferente, que é por cima, quando há um ano negociava por baixo. Isto Muito é tudo obra de Luís Montenegro. Pedro. É rápido. O Governo recuou em toda a linha. A proposta que tinha, que era uma proposta bárbara, caiu e o PS levou a sua avante. Eu acho que o PS fez bem, porque não fazer aquilo que alguns recomendam, que é fazer a tudo que não que vem do Governo. Acho que há coisas mais importantes do que dizer que não ou que sim. É a única... portanto, caíram aquelas coisas terríveis. Agora, enfim, o Soares anda a ver se consegue ter alguma vitóriazinha com esta, e o PSD, isso é absolutamente normal e legítimo. Mas eu só lembro uma coisa. É que o Hugo Soares, no Congresso do PSD esta semana, disse, praticamente contava com o Chega para a PSU. Não sei se vocês viram. Sim. Contava com o Chega para a prestação social. Isto depois de ter dito que contava com o Chega para a lei Ora laboral. bem, a minha questão é muito simples. O PS tinha esta proposta, bárbara, o PSD tinha esta proposta, que eu repito, era bárbara, e que achava que tinha o apoio do Chega. E depois o Chega voltou atrás. Mas como havia a pressão destes 600 milhões de euros, se não se aprovassem eles não vinham, o PSD enfim, cedeu em toda a linha e ainda bem que isto aconteceu. O que me espanta é como é que agora se vai apresentar aos eleitores e ao próprio Partido Socialista o que é que o PSD vai dizer. Então andou sempre com o Chega, aprovou a imigração, aprovou a nacionalidade, fez a questão do Tribunal Constitucional com o Chega e agora vai-se virar para o Partido Socialista. É estranho, não, já aqui dissemos muitas vezes, Vinteiro já disse, o PSD nunca tem exatamente uma ideologia, é um partido pragmático, mas o pragmatismo levado ao exagero total leva com que as pessoas deixem de ter qualquer tipo de ligação ao partido. Isso é grave e pode ser muito perturbante. O medo de eleições não é um bom cimento para essa... Eu acho que não há. Eu acho que o PSD não tem medo de eleições. O PSD acha e bem que não vai haver eleições. Muito e se o PS as quiser, também é um inconsciente. A verdade é esta. Neste momento estamos presos nesta realidade. Luís Pedro. Mas é por isso. Olha, eu primeiro quero aqui demonstrar a minha solidariedade para quem comenta a política diariamente, porque efetivamente há uma semana pacote laboral. Obrigado. Tal. Durante o fim de semana, o PSD estava a fazer de... Era o Calimero, que estava, a partir de agora, ia ser... Não ia conseguir nada de ninguém. Confirmou-se. Confirmou-se. Não, ia seguir... A seguir aprovou o PSU do PS. Aprova a PSU, mas aprova a PSU. Também, escuta, não é isso que estava em causa, era aquela PSU, não era uma qualquer. É PSU. Mas não é. A PSU é do PS. Mas tem que haver um asterisco do Daniel Oliveira a fazer assim. É PSU do PS. Está bem. É PSU do PS. Se ignorarmos a realidade, o PSD teve bem. Se ignorarmos a realidade, o PSD teve bem. Escuta, não. O que eu quero aqui ver é o seguinte: é a questão do Chega. Eu ouço, o Chega então, correu lindamente. Eu, por acaso, o que vejo é o seguinte: é que o Chega teve uma prestação no debate, aquela gritaria contra os gritos dos outros na questão laboral, e depois tem aquela figura, os próprios deputados não sabiam para onde iam votar.
E eu acho que é uma derrota na credibilidade do Chega, porque é uma palhaçada total. É uma palhaçada para o Chega. E o Chega podia ter tirado dali uns ganhozinhos para poder gritar o que é que tinha conseguido para a amamentação, mas havia ali uma série de bandeiras que podia ter ali retirado e que acabou não tocou. Não acho nada. Olha, também tem que ter um asterisco atrás de mim estamos num debate, podemos de vez em Daniel quando. Oliveira. Sou o único que pode ser interrompido. Na PSU era o terreno do Chega na questão da subsídio à dependência, que o Chega também podia ter imposto ali, esticou a corda demais, e acima de tudo, é a cena do escorpião, this is Africa, baby, não se aguenta, e o PSD, ou o Montenegro, neste momento, sabe que não pode acordar coisíssima absolutamente nenhuma em relação ao orçamento. Não se vai dar ao cabo. No dia de votar o orçamento, os deputados estão a olhar um para o lado para onde é que votam e o orçamento não passa, não chuba, o governo cai e lá vamos para eleições. Portanto... Não, porque o seguro diz que não cai. Sabe-se lá. Olha o seguro. Andamos também a ler nas cinzas do seguro. Portanto, o Chega perdeu aqui duas oportunidades de ter bandeiras que lhe caíam bem no eleitorado de extrema-esquerda e no eleitorado de extrema-direita e no eleitorado de esquerda e desaproveitou-as. Portanto, posto isto, passo a palavra aqui à minha colega. Clara. Bom, eu acho que isto foi um momento revelador. Porque desde as eleições que o Chega andava a dizer que havia uma clara maioria de direita com o PSD e o Chega. E que essa maioria iria governar o país e isto parecia uma aritmética simples. E eu acho que o PSD até acreditou nisto, ou pelo menos alguma gente do PSD. E com o pacote laboral e a PSU, o Chega revelou a sua verdadeira natureza. O que é bom. A sua verdadeira natureza é que é um partido sobre o qual... ninguém pode confiar nada. É uma soma zero. O Chega é uma soma zero. É um partido parasitário dos programas dos outros, aos quais se opõe, porque já se percebeu que o Chega não quer governar. E isto é importante perceber, o Chega não quer governar. O Chega quer agitar as hostes o suficiente para, se um dia viesse a ser governo, ser maioritariamente governo e ser a primeira força. É isso que o Chega quer. Quer ser autocrático. Nada aqui espanta, mas as cambalhotas do pacote laboral e agora da PSU, pelo menos foram eliminadoras. Eu acho que o PSD percebeu que de vez em quando, e até atendendo que este líder do PS é conciliador, percebeu que de vez em quando há vantagens em dialogar com o PS, porque de repente havia um muro entre o PS e o PSD. As relações entre os três partidos não são boas, como já toda a gente percebeu, e eu continuo a achar que isto é paralisante, justamente para definirmos um modelo económico. É paralisante. É paralisante, é negativo, não estamos a ir para lado algum. Há aqui opções fundamentais que era preciso discutir, que não estão a ser discutidas. Se não discutimos a opção da imigração, não estamos a discutir a opção da defesa. Não estamos a discutir a opção da defesa. Não vai ser possível pagar. Houve outra reunião da NATO esta semana. O Sr. Ruta veio dizer é preciso 5%, os países comprometeram-se a 5%. Não é para já, o Ruta, entretanto, já não está lá. Mas, quer dizer, agora já são 13 e tal por cento. Já não são 2%, são 3,5% ou 3, não sei quantos. Estas opções, os outros países europeus, mas em Portugal, isto é uma daquelas opções que tem que ser... O povo português tem que ser consultado. Não é referendo, eu não sou a favor de referendos, mas tem que fazer parte dos programas e tem que ser discutido. Já que há tanto debate político em Portugal, temos que discutir. E está-me a parecer que esta história da PSU, que vai ter 120 dias, isto não vai ser regulado, porque a regulação desta lei, apesar de que a lei está melhor, vai trazer mais burocracia. Há aqui coisas que são inexequíveis na mesma, na minha opinião. A vigilância, não sei como é que isto vai ser, mas enfim, e o facto de se arranjar, de haver empresas a querer gente subsidiada a trabalhar lá, pode era demonstrando. Bom,
Portanto, não tenho 120 dias, entretanto já se esqueça tudo da PSU, já deixa-se cair. Mas há opções económicas de fundo que é preciso discutir, que não estão a ser discutidas. Eu acho que em Portugal estamos sempre a debater temas e a gastar a energia de debate e discussão do pacote laboral para conduzir a lado algum. O pacote laboral é bastante importante. Para conduzir a lado algum. Pois, não é um assunto menor, não é? O tempo que se passou a discutir isto, em que o PSD procurou desesperadamente, pensámos que o PS ia ter uma vitória, não teve uma derrota. É assim, em política é assim. Muito bem. Mas se o PSD continua a estes temas, agora a PSU, e arranja outro tema que não é essencial ao nosso modelo económico, e vai arranjar outro tema, porque os ventos que vêm aí do resto do mundo e da Europa não são bons. E temos agora as alterações climáticas, finalmente os efeitos estão-se a fazer sentir em toda a Europa. De repente o mundo descobriu que afinal era verdade. Quando as pessoas das petrolíferas andam sempre a dizer isto foi grandemente exagerado e tal. Bom, não foi grandemente exagerado, está a acontecer. E tudo isto custa dinheiro. E a grande discussão em Portugal é o dinheiro, porque o Estado é o que tem o dinheiro, é o que cobra os impostos, como é que ele vai ser aplicado. Muito bem, sobram 3 minutos. Alguma coisa sobre o Brexit? Eu queria falar no Brexit, sim. Sim, então 1 minuto para cada um. É fácil, é o que dá é menos de 1 minuto. O que dá o populismo, a mentira, todo as agendas suportadas por criptobilionários que mentiram à Inglaterra, mentiram ao povo inglês, e o resultado foram, vamos para o 7º primeiro-ministro em 10 anos, o país está afundado economicamente, a imigração clandestina subiu, por exemplo, enormemente, e o país está num buraco sem fim. Claro. O Brexit, os ingleses, que gostam sempre de ser especiais, trocaram os ingleses, os britânicos. Trocaram um mercado que vale 4 mil bilhões, eu uso os bilhões, billions, 4 mil bilhões por um modelo que ia ser, segundo o Cummings, Singapura. Iam ter parceiros económicos no mundo inteiro, iam fazer acordo com os outros países muito todos, bem. Não precisavam da Europa. Tens que encurtar. Acho que basta olhar para o Estado e até politicamente, neste momento Burnham, que vai provavelmente ser o próximo ministro, tem uma missão impossível. Luís Pedro? E é o primeiro país onde o Estado Social está a ser repensado e vai ter que ser repensado em função das opções da defesa. A questão neste momento é se a Europa queria de volta o Reino Unido. É que o Reino Unido tinha um papel, tinha um posto muito especial como membro da União Europeia. Tinha moeda única, política fiscal única, tinha tudo único. Nós não os queremos de volta porque o interesse deles é só económico, não acreditam nada na Europa. Fiquem onde estão. Daniel. Eles tinham a vantagem do mercado único sem as desvantagens do euro, porque eu acho que foi a grande desvantagem para a Europa, foi quando a Europa se desgraçou, do meu ponto de vista. E não tiveram nenhuma das consequências. Não, nenhuma das consequências. Fizeram da bandeira a imigração, o resultado foi que saiu a imigração europeia e aumentou a imigração, a outra que tiveram que substituir. 30% dos britânicos acham, só 30% é que acham que se fez bem, 58% dizem que hoje votariam contra, no entanto o partido favorito é o Reform, que foi o impulsionador original, o que é uma lição para os conservadores que foram destruídos por seguir a extrema-direita, para o Labour, que imitou a extrema-direita no discurso sobre a imigração e também se tramou. Portanto, o que se conclui é mesmo que, quando imitam a extrema-direita, mesmo quando corre mal, quem ganha é a extrema-direita, independentemente da opinião que se tenha sobre o Brexit, porque a questão é, sobretudo, as razões do Brexit. Eu ouvi um senhor da AfD na próxima quinta-feira para mais um Eixo do Mal. Não fales por cima de mim, temos que sair, claro. Não existe. Estamos ali com o Mundial à espera. Voltamos na próxima quinta-feira e não se esqueça, sempre disponíveis em podcast e também na app da SIC Notícias.